Universo Diverso, com Luciana Neri. Tânia, depois de todas essas informações sobre diagnóstico, a importância do diagnóstico e o que é o TEA, transtorno do espectro autista, eu queria que você desse umas dicas para nós, pais e professores. A que nós devemos ficar atentos no sentido de encaminhar esse filho ou esse aluno ou aconselhar um pai para um processo diagnóstico do TEA? Uma pergunta sempre recorrente é sobre o que eu devo ficar atento. Quais são os sinais que uma criança pode trazer e despertar em mim uma atenção maior para um possível diagnóstico futuro de autismo? A gente já sabe que em países desenvolvidos, países como na Europa ou os Estados Unidos, por exemplo, já fazem uma avaliação para alguns sinais e alguns sintomas já nos primeiros meses de vida. Então já começa a se observar a interação e a qualidade da interação da criança com a mãe no momento da amamentação. Já costuma observar como é que essa criança se comporta mediante alguns incômodos que de repente fariam com que essa criança ficasse incomodada, mas ela não fica incomodada. É uma criança que às vezes costuma ficar só e não solicitar com choro a presença da mãe. É uma criança que não costuma chorar para manifestar fome ou sede. Ou então, o contrário, uma criança que está sempre se destabilizando com coisas que a gente não consegue identificar. É uma criança que costuma chorar muito, se sentir muito incomodada. São já sinais muito precoces e esses países já estão muito atentos a isso. A intervenção da pediatria, a pesquisa da neurologia, dá, na verdade, a esses pais um sinal de alerta para ficarem mais atentos a essas demandas. E com o decorrer do tempo, essas crianças vão crescendo e elas vão também sendo observados alguns sinais. São crianças que preferem mais o brinquedo do que o brincar. Costumam pegar o brinquedo, mas não dá função a esse brinquedo. São crianças que muitas vezes se divertem mais com a roda do carro do que com o carro em si. Ela gosta mais da luz que brilha no brinquedo do que colocar esse brinquedo em movimentação. São crianças que muitas vezes usam a mão do cuidador, a mão da mãe como uma extensão. Então o que ela quer, ela não vai lá e pega, mas ela pega a mão da mãe ou de alguém, leva até o objeto para que ela possa pegar esse objeto, mas ela não usa a própria mão. São sinais que a gente precisa estar atentos. Crianças que têm uma expressividade muito parecida, é a mesma expressão quando está feliz, é a mesma expressão quando tem algo que o desagrada. Então é aquela criança que a gente costuma de expressão empobrecida. É o mesmo rostinho para todas as situações. A gente precisa estar mais atento. Existe também uma certa irritação com algumas coisas que para os outros são mais aceitáveis, não é? São crianças que se incomodam muito com determinados barulhos e se desestabilizam emocionalmente com determinados cheiros ou lugares cheios ou manifestações de brincadeiras. Elas se incomodam acima do esperado para a idade. Já tem crianças que têm uma dificuldade muito grande de se relacionar. Ela não consegue permanecer em contextos com criança, com seus pares por muito tempo. São crianças que geralmente gostam de estar mais com meninos maiores, com pessoas maiores, do que mesmo com os pares. Gosta de se isolar, podem ficar horas isoladas e elas não conseguem perceber esse isolamento. Outros sintomas também, crianças que de repente costumam ter um desenvolvimento muito acima da média. São crianças que têm foco de atenção, de interesse, que a gente chama de hiperfoco. Então é aquela criança que começa a querer falar tudo e a estudar tudo sobre um determinado tema, dinossauro, desenho animado ou insetos. Então, assim, a criança ela começa a manifestar o que a gente chama de hiperfoco e ela é capaz de falar tudo sobre essa zona de interesse dela. A gente precisa também ficar atento a essa manifestação, a manifestação de uma criança que tem uma linguagem muito acima do esperado para a idade. De repente começam a ter uma memorização muito rápida, muito alta e ela consegue memorizar episódios inteiros de desenhos que assistiu, ela consegue memorizar contextos e aí começa a repetir, aí a gente já começa a perceber que há uma ecolalia, não é uma linguagem pela linguagem, uma fala pela fala, mas uma ecolalia que toda vez ela traz esse contexto aprendido para dentro da sua conversação.
Então ela costuma repetir falas de desenho animado, ela costuma repetir falas de pessoas do convívio dela. Então são sintomas, né? São sinais que a gente precisa estar alerta. Obrigada, Taneá. Essa série foi importante, esclarecedora e muito, muito útil. Logo, logo a gente volta com mais um Universo Diverso. Até lá!